Samaria Rações. Uma nova era, uma nova ideia, um jeito diferente de alimentar o seu negócio. Tijuca Alimentos. Sabor que se faz com carinho há 55 anos. Olá, gente. O Agrootimista veio a São Paulo. Estamos no interior de São Paulo, na cidade de Olambra, onde está acontecendo a Hortitec, uma das maiores feiras do país em hortaliças, em frutas, verduras, com inovações, tudo que há de novo. As grandes lideranças do país aqui presentes, algumas delas nós vamos conversar para que nós possamos ver esse futuro. O Ceará tem um grande potencial para se desenvolver em polos produtivos, Serra da Ibiapaba, o Cariri, muitas regiões com grande potencial. Vamos conversar aqui com algumas lideranças. Nós estamos aqui conversando com o Jorge, que é presidente do VELI, é uma liderança importantíssima aqui de Olambra e do país, de flores e de FLV, que acabaram de entrar também. Jorge, como é que é esse potencial do Brasil hoje, já que a cultura da Holanda chegou ao Brasil e beneficiou o pequeno produtor? O cooperativismo funciona, o pequeno produtor pode produzir com segurança. Como é que está a Hortitec esse ano e como é que está o cenário aí para o Brasil? Como é que você acabou de chegar do Nordeste, né, no PEC Nordeste? O que você viu lá? Fala aí pra gente. Carlos, primeiramente, obrigado aí pela sua presença aqui. Nós estamos no stand do Ibraflor, onde eu também tenho a cadeira de diretor e presidente no Ibraflor. O nosso mercado se desenvolveu muito nos últimos anos. Feira como essa, como a Hortitec, permite que o produtor invista ainda mais na sua produção, para que ele possa realmente produzir um produto com qualidade, constância o ano inteiro. Então isso ajuda demais, porque aqui ele encontra tecnologia, aqui ele encontra um pool de empresas extremamente profissionais. O nosso mercado de flores e plantas, quando os holandeses vieram para o Brasil, após a Segunda Guerra Mundial, trouxeram na mala muito mais conhecimento para produzir flores e plantas e desenvolveu essa região, que hoje é um polo produtivo, se associando inclusive a modelos cooperativistas para dar essa segurança de venda, de logística e distribuição. Então hoje essa região tem uma produção extremamente controlada, com tecnologia, com mix de produto para atender o mercado, e a gente é privilegiado nesse sentido. Mas claro que outras regiões também se desenvolveram, como Andradas, Minas Gerais, a gente tem Itatiba, Atibaia aqui em São Paulo, e temos produtores também no Nordeste, temos 3 produtores hoje no Nordeste que produzem, parte do produto vem de lá e parte vem para nossas cooperativas também. Como é que você vê o Nordeste podendo ser uma plataforma para atingir mercados mundiais? Potência, tanto de consumo, porque produtos nossos daqui também atendem um mercado de consumo no Nordeste, nossos clientes atendem muito aquela região, e a parte produtiva do Nordeste eu acho que tem uma particularidade, que lá a gente sempre fala que o Nordeste tem 1000 horas de luz a mais do que o Sudeste. O que isso permite? Permite produção o ano inteiro. Transposição de sol não inventaram ainda, tem de água, de sol não. Exatamente. Então o sol hoje, que é um fator crucial para a produção o ano inteiro, porque a planta precisa de luz, precisa de claridade, o Nordeste seria um tremendo potencial para abastecer o resto do Brasil. Sim. Com produtos que muitas regiões não conseguem produzir. Sim. E a exportação, há essa possibilidade? O Ceará chegou a exportar rosas para a Europa. Vocês têm um relacionamento com a Europa, pela cultura, teriam essa facilidade? Hoje nós temos uma facilidade muito maior de importar, sim, porque os nossos produtores importam muitas mudas, sementes e variedades de fora, e existe grandes possibilidades de exportação também, através desses canais que a gente tem para alguns países. Mas hoje, eu diria que o Brasil, ele tem um potencial de consumo enorme, que a gente deveria focar aqui com o olhar lá fora, mas o mercado externo também tem muito potencial de absorver alguns produtos, Alguns produtos têm falta aqui no Brasil, outros produtos têm excesso. Então teria que achar um equilíbrio para isso. Como é que está o crescimento dos setores de floricultura? Quanto é que tem crescido ao ano e FLV? Principalmente flores e plantas cresce numa taxa de 8 a 9% ao ano mínimo, Porque a gente olha o Ibraflor como um todo. O setor de FLV não é bem a área onde eu atuo, mas a gente está aqui
participando junto com eles para fortalecer, a gente chama do mercado fresh, né, em geral, mas as flores crescem de 8 a 10% ao ano e não para, né? A gente muitas vezes não cresce mais porque falta mão de obra no campo, isso é um grande desafio, acho que do Brasil todo. Se tivéssemos mais volume, talvez a gente estaria crescendo 10, 11% ao ano. Certo. Ótimo, conversamos com o Jorge, presidente do Veli, e que nós estamos sempre provocando para ele estar mais presente no Nordeste, né? Com certeza. A participação já é o terceiro ano que nós estamos lá na PEC Nordeste, levando um pouco de informações, discutindo um pouco mais. E lá a gente também é muito provocado. O pessoal pergunta mesmo, como se organiza o mercado aqui, da forma como está organizado no Sudeste. Então a gente tem sim um olhar para lá e provavelmente vamos ter projetos em breve, com certeza. Aqui em Olambra, São Paulo, quando os cearenses se encontram, foi uma alegria encontrar aqui com Francisco Magalhães, gerente regional do Sebrae, faz um grande trabalho na região, visitando a Hortitec, porque sabe da potência que o setor tem para gerar emprego, para gerar impacto, para gerar desenvolvimento para a região. Então, Magalhães, o que você viu aí, como é que nós estamos no Ceará para ter essa tecnologia lá e avançar na região? O que mais me alegra aqui, Carlos, é que a gente encontra muita gente da nossa região aqui, da Ibiapaba. Muita gente aqui, já encontramos diversos. E outra coisa que nos alegra bastante é que quando a gente conversa com muita gente que está expondo aqui, eles dizem pra gente que conhece a região, que é muito boa a região, que a região tem um potencial enorme, que estão indo para lá e tudo. Isso faz a gente rejuvenescer, né? E criar aquela esperança de que a nossa região, realmente a gente sabe do nosso potencial, mas a gente espera que as pessoas também entendam do potencial da Ibiapaba. Talvez pouca gente saiba que 8% da produção nacional de tomate sai da Ibiapaba, com um tomate que é produzido com 60 a 65 dias de ciclo e no restante do Brasil é de 100 dias. Nós temos hoje produtores de referência do país produzindo na Ibiapaba. Eu acho que isso tudo só começou, né, Magalhães? Já começou agora e nós estamos, você sabe que além de sermos grandes produtores, nós estamos já com produtores produzindo em cultivo protegido, tem produtores de agricultura orgânica de tomate que são muito fortes, a gente está pensando na agricultura regenerativa, tudo isso faz com que a cada tempo que passa nós estamos tornar referência nacional na produção de tomate. Isso é que a gente tem que ser. E outras culturas, como a gente abandonou, como por exemplo a cenoura, a beterraba, que hoje está sendo produzida em Irecê, na Bahia, e não tem nenhum motivo da gente não estar com essas culturas sendo implantadas lá. Estamos aqui recebendo no Agrotimista o Renato Ortiz, que é o organizador aqui da RBB, da Hortitec, uma das maiores feiras do Brasil, a mais respeitada no setor de horticultura e que mostra aqui o que há de novo no setor, com inovação, os principais players, as maiores empresas, os maiores produtores marcam presença aqui. Como é que está aí esse ano a Hortitec? Está muito bem, viu? Nós estamos super satisfeitos com o resultado desse ano. Aí são mais de 500 empresas expositoras, não só aqui do Brasil, mas muitas do exterior, trazendo aí todas as novidades, principalmente em termos de novas variedades mais produtivas, mais nutritivas, que produzem os 12 meses do ano. Isso é muito importante para o produtor, principalmente para ele ter disponível e abastecer o mercado durante os 12 meses do ano. E para o consumidor isso também faz toda a diferença, né? Para evitar aquela flutuação de preço e faltar. Então e essas novidades, elas são lançadas aqui na Hortitec e depois essas novidades vão chegar ao longo dos próximos meses ao mercado. Isso sem falar da tecnologia na parte de insumos e de infraestrutura. Porque aqui nós temos mais de, por exemplo, 20 fabricantes de estufas diferentes. Sim. Desde a mais simples até a mais complexa. E aí isso tem, na verdade, para todos os gostos e bolsos, né? Então o pessoal consegue produzir aí
E aí põe equipamento de resfriamento, de aquecimento, e tudo isso, então, é mais ou menos assim, o produtor tem que vir na Hortitec, porque senão ele fica defasado. É verdade. E o consumo tem crescido, o setor tem crescido. Para quem não é do setor e pudesse ver o setor com possibilidade de entrar no setor, o que é que você recomenda? Olha, todos esses setores de frutas, de verduras, legumes, hortaliças e de flores têm crescido mais do que o PIB. Isso é bastante interessante e é bom de ser analisado. Um dos principais aspectos disso é, na verdade, a maior e melhor disponibilidade desses produtos. Hoje você acha em supermercado, você acha, por exemplo, em lojas, boutiques, todos esses produtos estão disponíveis. E fora isso, também existe uma mudança de comportamento da sociedade. As pessoas estão consumindo muito mais, comendo mais natural, comendo comida mais orgânica. Então, isso tudo faz com que E aí, se você também imaginar a logística que melhorou muito, a informação, então isso facilita, esses produtos estão mais acessíveis ao consumidor. E isso favorece o consumo. Então, o Agrotimista aqui em São Paulo, em Olambra ainda, conversando com lideranças, como nós anunciamos. Estamos aqui conversando com a Valesca. Muito obrigado, Valesca. A Valesca tem uma história na fruticultura nacional, com associações, e hoje é diretora de uma das associações mais importantes do mundo. Eu tive a oportunidade de participar várias vezes da organização dessa feira nos Estados Unidos, e ela representa no Brasil, né? Hoje com mais de 140 associados. Esteve agora no Ceará num café da manhã muito importante com líderes do setor, e acho que o ponto importante que o IFPI trabalha é o aumento do consumo. Mais saúde, mais consumo de fruta. Como é que está essa realidade aí, Valesca? Fala pra nós. Bom, obrigada pelo convite de estar aqui com vocês nesse bate-papo. É isso, né? A IFPA é uma associação de frutas, flores, legumes e verduras, né? Que tem como objetivo aumentar o consumo do setor. Mas para aumentar esse consumo, eu preciso ter uma cadeia organizada. Então a gente trabalha do produtor até o varejo, passando pelo food service e por todos os elos da cadeia. Embalagem, distribuição, tecnologia, essa é a ideia. Com informação, com conexão, a gente promove muito, Carlos, a questão do precisa conversar. No final do dia, está todo mundo olhando para o mesmo lugar. A gente quer aumentar o consumo, a gente quer vender mais. Mas para isso, os setores precisam conversar, né? É menos antagonismo, né? E mais ação conjunta, entender o negócio do outro, entender da sazonalidade, das variedades, das oportunidades e da estratégia, de como é que produtor e varejo, por exemplo, podem construir uma relação ganha-ganha de fornecimento e de variedades. Como é o futuro desses canais logísticos, né? Sempre se imaginou que teria que haver uma central de abastecimento. Foi esse o conceito do país. Mas cada vez mais se constrói canais diretos via supermercado. O setor de supermercado era um canal que representava pouco. Hoje, quantos por cento representa o supermercado na comercialização de frutas no país? Olha só, eu costumo dizer que tem espaço para todo mundo. Tá? Então, as centrais de abastecimento, claro, vão continuar existindo. Principalmente você olha o Brasil, olha a diversidade desse país. E ao mesmo tempo que você tem o varejo, os supermercadistas e os produtores também encurtando algumas distâncias. Então eu acho que vai ser cada vez mais possível olhar para um produto e dizer, bom, eu tenho vários canais, né, para abastecer e para fornecer. A gente vê cada vez mais o produtor querendo conversar com o varejo, e muitas vezes essa conversa, ele pode ainda continuar a venda via distribuidor, via atacado, mas a conversa direta traz essa coisa que eu falei antes, a possibilidade de conhecer melhor o negócio. Porque o produtor conhece daquele negócio, ele sabe como é que planta, ele sabe do shelf life, ele sabe da variedade. Então, ainda que ele não atinja direto, não venda direto com o supermercadista, não impede que ele converse com ele. Né? Para que ambos possam, de fato, se conhecer e entender. Poxa, na verdade, a gente não está vendendo para o supermercado, né? O produtor não vende para o supermercado, ele está vendendo para o consumidor final. Né? Seja
pelos diversos canais. Então, em termos de percentuais, a gente não tem dados fechados, mas a gente sabe que vem crescendo esse diálogo e essa aproximação, né? Valesca, e o trabalho de conectar o Brasil com os outros mercados? Ele existe hoje, quer dizer, eu estive recentemente no Peru e vi que ele saiu de $1 bilhão para já estar falando em $10 bilhões. O mercado mundial é de 125 bilhões de dólares. O Brasil está lá acanhado com menos de 1%, $1 bilhão e pouco de dólares. Nós somos muito representativos nos grãos, nas carnes, em muitos segmentos do agro brasileiro, mas nas frutas nós não conseguimos um espaço ao sol tão bom. O que é que está acontecendo? Por que a gente não conseguiu um espaço maior? Olha só, eu estou aqui no canal no Agro Otimista, né? Então eu vou trazer a minha visão. Eu brinco que eu sou uma otimista realista, né? Eu acho que a gente está crescendo, a gente está se desenvolvendo. É claro que quando eu olho para o Brasil, a gente não pode esquecer que a gente tem um mercado doméstico muito grande. Eu estou falando de 200 milhões de habitantes. Então, de fato, a gente tem potencial de vender internamente e de exportar, sim, como você colocou. Então, o que a gente vê? Claro que para exportar eu tenho primeiro que ter todas as questões de produções adequadas, toda a legislação fitossanitária com os países alvos. Mas a gente vê hoje o Brasil sendo procurado por diversos países, por Índia, procurando maçã, por exemplo. Vejo o Brasil sendo procurado por China. A gente vê essa abertura de acesso a mercado para produtos para o Chile, para a Ásia. Então, o que eu vejo? Eu vejo que passamos muito tempo acanhado, acho que sim, né? Mas a gente vem num crescimento, tá? É claro que cada vez mais o mundo é global, né? Então, políticas para acesso ao mercado, quanto cada vez mais o produtor desenvolvido aqui no Brasil, assim como de fato a gente vai ganhando espaço, né, nessas conversas internacionais. Então, eu sou uma otimista com relação de que a gente vai vencer essa barreira e permanecer cada vez acima dessa barreira de $1 bilhão, que é o que o Brasil já vem exportando em frutas, e pode ser muito mais, como você comentou. Estamos aqui com o Manuel Oliveira, uma das maiores lideranças do horte do Brasil, diretor executivo do IBRA-Horti, que tem feito um trabalho brilhante de congregar o setor no Brasil inteiro, né? Conhece bem o Nordeste, nos conhecemos há mais de 20 anos, né? Mais de 20 anos, Carlos. Mais de 20 anos. E é muito bom estar aqui vendo a potência do setor na Hortitec. Eu acho que dá para a gente perceber o quão importante é o futuro do setor tem, né? A perspectiva de futuro. Mas fale um pouco aí do setor para o agricultor do Nordeste, que tem sol. A grande potência é o sol. Agora há pouco o Renato, aqui, organizador da feira, falava sobre isso. Acho que o Jorge do Velho citou isso também, que nós temos 1000 horas de sol a mais. O que significa isso para a horticultura nacional? Acho que o Nordeste tem muito mais do que isso. Acho que eles têm lideranças, tem um povo maravilhoso, tem oportunidades. Obviamente, assim, o Nordeste, na minha opinião, está num local estratégico para a produção de hortaliças e frutas e flores. E a gente acredita muito no desenvolvimento do mercado de hortaliças e acredita muito nas possibilidades, nos microclimas que a gente encontra lá no Nordeste, nas possibilidades que a gente tem de alavancar com tecnologia, né? Por causa das condições extremas que a gente tem muitas vezes no Nordeste, precisa vir alinhado com tecnologia. E aí não tem fim, aí dá para explorar muito, tem muita boa oportunidade para a gente explorar no Nordeste. Tem 4 fatores importantes. Nós temos uma posição logística privilegiada, nós temos um clima fantástico, dá para produzir de janeiro a janeiro, e nós temos hoje tecnologia que foi desenvolvida no mundo e provada
que no nosso clima dá para funcionar. A questão é a gestão para implementar. A tecnologia não se auto-implementa. Acho que tem as instituições para financiar esse desenvolvimento. Num projeto, acho que o IBRAORT ele tem trabalhos por região, Manuel. Quer dizer, o que era possível o IBRAORT pensar no futuro do país, com as potências da região e pensando no Nordeste, quais seriam as 3 culturas? Pensando no Nordeste, que você mais acreditaria? Potencial tem para várias culturas. A gente acredita muito como IBRAORT. Foi uma organização criada pela liderança do setor de horticultura para justamente ajudar no fomento, no desenvolvimento, no aumento da capacitação do produtor, na representação do produtor perante as organizações públicas. Então o IBRAORT tem essa aptidão para fomentar e ajudar no desenvolvimento da horticultura a nível nacional. Obviamente a gente tem o regionalismo, cada região tem uma aptidão para algumas culturas ou por períodos. A gente tem essa questão da horticultura que começa no sul, depois passa aqui para São Paulo, vai para o centro-oeste, quase que conforme vai esquentando ela vai migrando ao longo do país. Como você diz, o Nordeste tem uma aptidão fantástica, são poucos lugares no Brasil que conseguem produzir batata o ano inteiro, e muitas outras culturas. Culturas potenciais, a gente já tem lá cebola muito bem instalada na Bahia, ali na região de Irecê. Tomate está muito bem localizado em várias regiões Ceabra na Bahia, na Serra de Ibiapaba. Você consegue produzir com alta qualidade, com produtividade. E aí a gente vê também uma fronteira interessante na questão das folhosas. E aí as folhosas, tanto a parte das alfaces quanto a parte das brássicas, do repolho, da couve-flor, do brócolis. Pensando em Brasil, quais são as 3 culturas que mais crescem? E depois eu queria que você falasse também se nós temos condição de nos conectar ao mercado mundial e que culturas nós teríamos. Bom, o que a gente tem visto é migração de região, crescimento, está mais nas especialidades. Então, assim, você vai fazer uma alface especial, você vai fazer um tomate especial. Então, em especialidades a gente vê, tem uma progressiva, tem muita oportunidade. Você vai plantar o pimentão, você vai plantar um pimentão doce, um mini pimentão, a parte das especialidades você tem muita oportunidade. Se você vê batata, você tem uma migração de batata frita, pré-frita, que é um mercado ainda em crescimento. Então a parte de espécies em crescimento, a gente fala assim, algumas culturas já estão começando a atingir a sua aptidão máxima. Mas existem condições como, por exemplo, o alho brasileiro, que é um alho de excelente qualidade. Você tem um crescimento muito grande na região do Cerrado. Então você tem áreas crescendo em produção, não produção crescendo em tonelagem, vamos dizer assim. Aí as fronteiras que nós temos é as fronteiras de exportação. Então a gente tem aptidão para produzir batata doce, é um produto com potencial exportador. O gengibre é um produto que nós temos aptidão, temos muitas proteínas no Brasil, com potencial exportador, inhame. Então existem crescimentos para exportação. No mercado brasileiro hoje, condição financeira da população, a gente vê especialidades, produtos já preparados, saladas prontas. Então tem segmentos em crescimento, isso nós temos bastante. Manuel, você também é um grande especialista em cooperativismo e cadeias produtivas. Eu queria ouvir você sobre esse assunto. No setor de hortaliças, o cooperativismo é forte, como no sul, na área de carnes? Como é que vai o cooperativismo nessas cadeias produtivas? A gente tem muitos exemplos, bons exemplos.
de cooperativas de estrutura familiar. Tem bastante no sul, tem bastante no país. Né? Hoje o IbraHort tem 7 cooperativas que fazem parte do IbraHort. Então tem cooperativas de serviços, cooperativas de insumos, cooperativas de agricultura familiar. Né? Eu venho, né, da aptidão, né, do cooperativismo. Durante 30 anos, né, ajudei a montar estruturas cooperativistas. E a cooperativa não deixa de ser uma oportunidade, né, para a gente trabalhar, né, o desenvolvimento do associativismo, de você criar escala, de você aumentar a competitividade do produtor, do posicionamento do produtor na cadeia, melhorar o profissionalismo do produtor, ajudar no desenvolvimento, ajudar na criação de valor. Então, existem vários modelos de governança, a cooperativa é um deles. Samaria Rações, uma nova era, uma nova ideia, um jeito diferente de alimentar o seu negócio. Tijuca Alimentos, sabor que se faz com carinho há 55 anos.